Nós vamos agora à palestra cujo tema é Tecnopuc, Ecossistema de Inovação e Hub de Saúde, a relação Universidade e Parque Científico e Tecnológico. Para tanto, nós temos o prazer de conferir, de estar presente conosco o professor doutor Rafael Heinemann Batista, da Tecnopuc, a quem nós convidamos, saudando com uma salva de palmas. Professor doutor Rafael Heinemann Batista é professor da PUC Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde, é coordenador do BioHub, o Hub de Inovação e Saúde, do Tecnopuc e da rede InovaPuc, mecanismo que articula a universidade com o Tecnopuc. Com vocês, o doutor Rafael. Boa tarde, pessoal. Vamos ver se o passador de slides vai passar direitinho aqui. Ah, beleza. Acho que está passando bem. Bom, já tivemos várias palestras muito interessantes hoje, né, sobre inteligência artificial, transformação digital e tantas outras. E a mim coube, então, falar um pouquinho sobre o tema de ecossistemas, a sua relação com a universidade e hubs de saúde. Então, vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui do que a gente está fazendo na universidade, mais precisamente no Tecnopuc, que é o nosso Parque Científico e Tecnológico da PUC. É um ecossistema que tem 20 anos de tradição, né? A nossa universidade tem 75 anos, está fazendo 75 anos esse ano, e o Tecnopuc, por sua vez, está fazendo 20 anos, né? E no DNA do nosso ecossistema de inovação, e essa é uma característica que a gente se orgulha muito, e a gente sempre traz como um diferencial, está justamente o relacionamento com a universidade. Para nós, faz sentido aqueles negócios que, de uma forma ou de outra, se relacionam com a universidade. Seja por meio da pesquisa e desenvolvimento, seja por meio da educação corporativa, pelo relacionamento com os alunos, pelas spin-offs da pesquisa, ou seja, os negócios que surgem dos laboratórios e assim por diante. Então, hoje, só para trazer alguns números, nós temos mais de 250 organizações no nosso parque, 6,5 mil pessoas envolvidas na operação, mais de 150 conexões com ambientes de inovação no mundo e a intenção estratégica de criar 1.000 negócios inovadores nos próximos 10 anos. Algumas organizações que já estão com a gente, e vocês, observando aqui os logotipos, vão reconhecer muitas dessas empresas, mas eu gostaria de chamar a atenção também das nossas organizações exponenciais, as nossas startups, e, sobretudo, 2 cases de muito sucesso que o nosso parque teve, que foram os unicórnios que a gente já gerou, entre eles a GetNet e a Aquiris, que foi o nosso último unicórnio agora, que foi comprada pela Epic Games. O palestrante anterior falou muito bem, né? A gente está aqui falando para uma plateia absolutamente letrada no tema, mas, caso alguém não saiba o que significa, né, a expressão unicórnio, não é o bichinho aquele, né, mágico atrás do arco-íris. São empresas que nós geramos que atingiram negociações, né, operações foram vendidas por um valor de mercado de mais de $1 bilhão. A Aquiris, por exemplo, foi o nosso último unicórnio, foi comprada pela Epic Games, que é aquela empresa, quem é gamer sabe, do Fortnite, né? E como a gente roda esse ecossistema e como é que a gente faz esse tipo de negócio acontecer, estando num ambiente absolutamente conservador, como é o caso da universidade, né, e tradicional na sua maneira de pensar. A gente tem 3 grandes mecanismos: o Tecnopuc, que é o Parque Científico e Tecnológico em si, a rede InovaPuc, que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês, que é esse mecanismo que integra a universidade com um ecossistema de inovação, e a Marcha, que, na minha opinião, é o grande pulo do gato, que é a nossa empresa de participações
e investimentos. Uma vez eu estava numa palestra de uma professora da Universidade Hebraica de Israel, e ela estava falando do case do tomate cereja. Muitos de vocês devem conhecer, né? O tomate cereja foi desenvolvido por 2 pesquisadores da Faculdade de Agricultura dessa universidade. E essa professora falava, então, o título da sua palestra era Science with Business, e ela dizia que só os royalties do tomate cereja já pagavam todas as contas da universidade. Mas ela dizia assim, olha, o único problema é que a patente do tomate cereja vai expirar daqui a 5 anos. Então, nós estamos agora investindo em pesquisa, em projetos, para tentar achar o nosso próximo tomate cereja. Então, é isso que a gente está tentando fazer lá na PUC, Cíntia, tentando achar o nosso tomate cereja, né? E com isso, então, a universidade tem uma empresa que faz os investimentos e as participações para ter equity, né, nesse tipo de negócio. O Tecnopuc ele tem uma gestão absolutamente não verticalizada, ela se dá por nodos, né, com uma orquestração, uma gestão de comunidade, programas de startups que eu vou falar para vocês, ações de criatividade, comunicação e, claro, gestão, prospecção, negociação e uma responsabilidade muito grande também com o impacto social. E a rede Nova PUC é o nosso mecanismo que articula a universidade com o Parque Científico e Tecnológico. Cada uma das escolas da universidade, Direito, Humanidades, Medicina, Negócios e assim por diante, tem um professor que é um agente de inovação. Então, esse professor ele vai fazer a articulação entre o que está acontecendo na universidade, na graduação, na pós-graduação, aonde for, e os negócios que estão acontecendo no nosso Parque Científico e Tecnológico. Uma das ações que a gente realiza para ativar esse ecossistema, desenvolver também a educação empreendedora, né? Um dos palestrantes falou anteriormente o papel da universidade em também formar, né, empreendedores. A gente desenvolve uma maratona de inovação todos os anos na graduação, que é um grande ideatom, um hackathon para alunos de graduação, que são expostos a um desafio e em grupos interdisciplinares precisam resolver esse desafio, trazer soluções, negócios inovadores que resolvam esses desafios. E eles fazem tudo isso também com mentorias, com trilhas de conhecimento para também serem expostos a conceitos, metodologias, dinâmicas de modelagem de negócios. Então, aqui é só para mostrar um pouco dessa nossa iniciativa e das repercussões dela. Essa maratona de inovação ocorre todo ano. Agora, em 2023, a gente já rodou ela também, né? Mas a gente entende que nós não devemos ficar apenas na formação do empreendedor ao nível de graduação. Então, a gente desenvolve um programa também na pós-graduação estrito sensu, que é o nosso programa ANGAR. O programa ANGAR é um programa de incentivo a spin-offs da pesquisa, e o lema dele é transforme a sua tese de doutorado numa startup. Até bem pouco tempo atrás, por que a gente fazia doutorado? Para ser professor e pesquisador, né? Mas esse mercado está absolutamente saturado. Não tem mais lugar para tantos doutores, né, nas universidades, sobretudo aqui no Brasil. Então, o programa ANGAR ele tem como objetivo fazer com que as pessoas façam a transferência daquilo que elas estão produzindo no seu doutorado para o mercado, transformando isso em produtos, serviços e negócios. Por isso, o lema é transforme a sua tese de doutorado numa startup. E a gente está percebendo que isso está causando um movimento onde pessoas que normalmente não pensariam em fazer doutorado estão voltando a se aproximar da universidade, querendo fazer doutorado, para agora, né, não mais entregar uma tese no final lá de 4 anos e publicar um artigo, mas sim desenvolver um negócio, né, e sair causando impacto social, financeiro, gerando riquezas, promovendo novos negócios e assim por diante. E na pesquisa, a gente tem a possibilidade de estar trabalhando com aquilo que se chama de Deep Tech, né? Aquele conhecimento que está sendo gerado nesse exato momento no laboratório,
seja lá em qual área for, e que nem foi para o mercado ainda, né? O mercado nem conhece ainda essa tecnologia ou essa solução. E as empresas, então, elas estão muito interessadas em poder se aproximar disso e consumir essa inovação no berço, né? Lá quando ela está saindo, essa Deep Tech da universidade. Então, aqui também só para mostrar um pouquinho da repercussão do case do programa Angar. E eu me lembro que quando a gente iniciou esse programa, havia uma dúvida muito grande, né, uma certa preocupação. Será que a academia vai se engajar nesse programa? Será que nós teremos inscritos, né, doutorandos inscritos em tentar transformar a sua pesquisa num negócio? E, para nossa surpresa, na edição do ano passado, por exemplo, a gente teve 19 projetos dos mais variados programas de pós-graduação da universidade, das diferentes áreas do conhecimento. Então, alguém poderia imaginar que vieram projetos só da escola de negócios, ou só da engenharia, ou só da ciência de dados, mas, como a gente pode ver, diversas áreas do conhecimento se interessaram em participar desse tipo de iniciativa. Aqui eu trago só alguns dos projetos que chegaram ao final e apresentaram um pitch de como transformar, então, a sua tese de doutorado em uma startup. Vocês podem observar a grande variedade, né, de temáticas, áreas de conhecimento e soluções que foram geradas por esses pesquisadores. Bom, e o Hub? Onde que fica o Hub de inovação no meio disso tudo? Lá na PUC, eu sou responsável por coordenar o BioHub, que é o Hub de saúde, né? E ele, entre outras coisas, integra todos esses atores que vocês estão vendo aí na tela. O próprio Parque Científico e Tecnológico da Universidade, a Escola de Ciências da Saúde e da Vida, onde estão todas as profissões da saúde, a Escola de Medicina, o nosso Instituto do Cérebro, que é um Instituto de Neurociências, e o Centro de Inovação e Tecnologia em Saúde do Hospital Ernesto Dornelles. Então, é um hub de saúde que tem 2 hospitais no seu ecossistema, né? Numa iniciativa, então, da universidade, e que tem o objetivo de promover a inovação, conectar talentos e gerar negócios inovadores em ciências da saúde e da vida. Então, a nossa missão é fomentar a inovação em ciências da saúde e da vida, através da integração sinérgica entre academia, setor de saúde e indústria, proporcionando um ambiente colaborativo para pesquisa, desenvolvimento e empreendedorismo, visando a criação e crescimento de negócios inovadores e o avanço do conhecimento científico. Então, vocês podem ver que, tanto na nossa missão quanto na visão, o DNA acadêmico ele realmente está muito presente. E a relação com a universidade e com uma responsabilidade social, ela também sempre aparece nessas nossas premissas, né? A gente atua com os valores de colaboração, excelência, integridade, impacto social, aprendizado contínuo e adaptabilidade. E a gente tem percebido, pelas nossas andanças e conversando, né, com as pessoas, agora mesmo tive a oportunidade de visitar a CAT, agora de tarde, fantástico o ecossistema aqui de Florianópolis, mas a gente vê muitas vezes hubs dentro de hospitais, hubs de saúde em ecossistemas de inovação, né, com vida própria, mas o que a gente tem percebido que a gente está conseguindo construir no BioHub é um hub de saúde dentro da universidade, articulado com um ecossistema de inovação, com 2 hospitais atuando junto de maneira muito ativa, o que possibilita espaço para muitas provas de conceito, né, um verdadeiro sandbox para que esses negócios inovadores possam validar suas hipóteses e testar suas premissas. Então, hoje, além dos hospitais e da parte acadêmica, como eu falei para vocês, nós temos no Hub em torno de 15 startups ou empresas residentes no próprio espaço coworking do Hub e mais 40 outros negócios na área da saúde espalhados pelo nosso parque científico e tecnológico. Para a gente rodar isso, nós criamos, então, um grupo de trabalho, um comitê gestor, formado, além de mim, por uma pessoa responsável por projetos e relacionamento do Tecnopuc,
os representantes dos 2 hospitais presentes no Hub, então os gestores de inovação dos hospitais estão ali. Um representante da Marcha, que é essa empresa de investimentos que eu comentei com vocês. Um professor da Escola de Medicina, que faz a articulação com o corpo clínico da universidade. E uma representante da Pró-Reitoria de Pesquisa, para justamente fazer esse link com a pesquisa, desenvolvimento, propriedade intelectual e toda a questão de relacionamento com as empresas e a universidade. Aqui eu trago para vocês algumas dessas residentes, algumas dessas startups residentes que estão com a gente no Hub, startups em diferentes fases de maturação e do seu negócio. O nosso público-alvo, então, no Hub são as health techs, biotechs, pesquisadores, professores e alunos, hospitais, indústria farmacêutica e as corporates atuantes nesse mercado. E o que a gente faz no Hub? O que acontece nesse Hub, né? Eventos. Então, esse evento aqui, onde nós estamos hoje, é um exemplo da importância desse tipo de atividade para a ativação do ecossistema, para a indução de novos negócios. A facilitação de POCs com esses hospitais parceiros, networking com os atores da saúde e a promoção de spin-offs da pesquisa por meio da articulação com os laboratórios, pesquisadores da universidade, ações com os alunos e negociações entre empresas, o Tecnopuc e a universidade. Aqui, a gente está conseguindo fazer um pouco desse Science with Business que eu falei para vocês, que eu assisti naquela palestra. A presença dos hospitais no Hub de saúde, eu tenho comparado como uma espécie de uma antena parabólica de oportunidades. Então, quer dizer, as grandes empresas, né, que fazem negócios com os hospitais, elas acabam se aproximando do Hub por meio dessa relação, dessa conexão, e começam a ver valor em estar dentro de um Hub de saúde ligado a uma universidade, a um parque científico e tecnológico, e consumir, né, muitos dos produtos, serviços ou projetos que a gente pode fazer em parceria. Como que isso gera valor para a universidade? Por que isso é um bom negócio para a universidade? Isso melhora os aspectos de inovação e reputação, eleva as nossas publicações e citações, atração de talentos, financiamento e recursos e transferência de tecnologia. E para o nosso parque científico e tecnológico, isso gera o desenvolvimento de negócios, fortalece a nossa rede de parceiros, atrai novos investimentos e desenvolve soluções tecnológicas. E para os stakeholders, né, para todos esses envolvidos no Hub, traz acesso à inovação, colaboração estratégica, desenvolvimento profissional, impacto social positivo e retorno sobre os investimentos. Então, como vocês podem ver, existe aí uma grande cadeia de agregação de valor, onde todos os envolvidos se beneficiam. Muitas vezes as pessoas nos perguntam como fazer parte do Hub e se a única forma de fazer parte do Hub é fisicamente, né? Embora, de fato, o Hub, né, ou o Parque Científico e Tecnológico, ele é mais vibrante presencialmente enquanto ecossistema de inovação, e nós temos várias maneiras de como fazer parte disso. Hoje nós também estamos atuando por meio do Tecnopuc Anywhere, onde os empreendedores podem fazer parte do nosso ecossistema, mesmo sem estar fisicamente vinculados aos nossos ambientes. E, nesse sentido, a gente tem atuado também com o que a gente vem chamando de linha de cuidado às startups, ou aos negócios em saúde que chegam para o Hub. Como funciona essa nossa linha de cuidados aos negócios? Esses negócios eles podem chegar para o Hub tanto internamente, pelos mecanismos do Tecnopuc ou da universidade, quanto externamente, alguém que, né, resolva bater lá na nossa porta. Nós vamos fazer o acolhimento desse empreendedor, uma curadoria do seu negócio para saber em que nível de maturidade ele está, qual que é o seu estágio, as suas dores, as suas necessidades, entender o momento desse parceiro. Vamos plugar ele com os programas mais adequados do nosso parque, ou com a universidade, se a conexão for por meio de pesquisa e desenvolvimento,
ou com a nossa empresa de investimentos, se ele estiver num momento de rodada de aquisição, ou ainda com os nossos hospitais parceiros para a realização de POCs, validações clínicas e assim por diante. Bem como o desenho, o desenvolvimento de projetos por meio do nosso setor de criatividade e inovação aberta. Ó, agora ele resolveu parar de funcionar. Ah, está aqui. Para isso, então, a gente tem uma série de estruturas de inovação que nos ajudam e dão apoio a todo esse processo. E um programa de desenvolvimento de startups que vai desde a ideação, passando pela validação e tração desses negócios, até a escala. Aqui vocês podem ver alguns desses nossos números, os programas que eu já tinha falado para vocês, do Hangar e da Maratona de Inovação, mas também os nossos programas de ideação de startups, programas de validação desses modelos de negócios e programas de escalabilidade desses empreendimentos. Aí, a gente fica lá no Tecnopuc, então, naquele prédio bem da frente, para quem já foi lá conhecer, estão todos convidados a vir tomar um cafezinho com a gente. Aqui eu deixo para vocês o nosso contato também, para se alguém quiser fazer uma visita, conhecer o nosso Parque Científico e Tecnológico. E agradeço, desde já, não só a atenção de vocês, mas a todos os organizadores do evento também, por terem me convidado para participar, e parabenizo por essa importante ação. Muito obrigado. Nosso agradecimento também, Rafael Herman, por esta exposição.